Eu sou o Camilo e esse é o terceiro semestre do curso de Pedagogia da FBJ, essa é a disciplina de Gestão Escolar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, professor. Ok, muito obrigado, obrigado. Hoje a gente tem o nosso último encontro antes da nossa AP1, não é isso? A gente vai terminar o nosso curso, o nosso conteúdo, falando ainda um pouco sobre a história da educação. E aí, nós vamos para o nosso último estudo de caso, e eu quero também mostrar para vocês uma parte da nossa verificação da aprendizagem, né? Saber como é que vocês estão indo, se conseguiram já dar conta das questões. Importante. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso cronograma. Para tirar aqui a dúvida em relação à nossa aula de hoje, né? Ser o momento da nossa verificação da aprendizagem, e aí dar continuidade ao nosso processo, porque temos muitas coisas para conversar, tá certo? Então é isso mesmo, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aí agora o nosso cronograma. Vou aumentar aqui um pouquinho a visualização. Então tá aqui, né? Dia 2 de junho, nosso conteúdo, nossa aula 18 e 19. A gente teria programado aí um estudo de caso, o nosso último estudo de caso, né? Nós vamos falar hoje sobre violência, sobre violência urbana, mas especialmente sobre uso e venda de drogas na escola, que é uma situação muito triste, mas infelizmente parece ser um desafio de gestores, professores e comunidades nos tempos contemporâneos. Parece ser um desafio que cada um de nós tem enfrentado cotidianamente. Então, vou convidar vocês para discutir um pouco a respeito disso, descrevendo uma situação que eu espero que se aproxime, que infelizmente seja verossímil e possa se aproximar dessa realidade que ora atravessamos no nosso dia a dia. Bem, mas antes vamos começar com a nossa aula de hoje, né? Ops, aqui parece que tem 178, na verdade é 18, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver ainda a finalização da aula 17, né? Só que a gente começa a traçar o panorama da história da educação a partir da educação na Primeira República, certo? Então, nós temos a virada do século XIX, e aí, quais são as características desse período que podem ser descritas, né, a partir da, da virada do século? Então, assim, antes da gente começar a apresentação do slide, eu vou convidar aqui uma colega para fazer um pouco dessa apresentação para nós. Eu não sei se vocês conhecem, essa é a filósofa Viviane Mosé. Já ouviram falar nela? Eu não.
Então, a Viviane Mosé, ela é uma filósofa e ela vai falar um pouquinho dessa mesma aula, o objetivo da nossa aula, que é um pouquinho da história da educação para vocês. É um vídeo super curtinho e ele é introdutório aqui no na nossa situação. Se você olha para trás, você vê que a educação brasileira começou com jesuítas, começou com doutrinação, não começou com pensamento, com conhecimento. Os jesuítas nem são culpados, eles vieram para cá para trabalhar com os índios, né? Mas não tinha uma educação estruturada ainda. Então, como eram cultos, começaram a cuidar da educação. Esse modelo de educação que vem dos jesuítas, que é o da doutrinação, foi se arrastando pela história do Brasil, com pouquíssimo acesso das classes populares à educação. Até o final do século XIX, era muito baixo, os índices são absurdos, né? Já o século XX começa com um movimento mais interessante, né? Na década de 30, Anísio Teixeira, com o Manifesto dos Escolanovistas, Cecília Meirelles assinando, e isso foi muito marcante naquela época, nesse movimento de vamos não só estruturar o sistema educacional, que era o que eles queriam, mas uma escola voltada para a vida, para a alegria, para a ação. Da década de 30 até a década de 50, a gente teve um movimento muito interessante, mas na década de 50 o Brasil tinha que se industrializar. Aí vem o movimento da industrialização. Então, naquele momento, tinha que formar mão de obra para o mercado. Passou a existir essa escola que eu chamo de linha de montagem, né? Que é uma linha de montagem que você coloca um pedaço de cada coisa para sair um aluno formado com diploma e conseguir entrar, participar do movimento produtivo brasileiro. A educação brasileira sempre esteve voltada para a economia, fora essas exceções desses grandes educadores que nós tivemos, Lauro de Oliveira Lima, Anísio Teixeira, que é um gênio da educação brasileira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, fora esses grandes educadores, e tem outros que eu não estou citando aqui, a estrutura é sempre voltada para o mercado, né? De lá para cá, foi nessa direção. Mas aí, não bastando, nós temos o regime militar. Aí o regime militar entra e ainda não apenas tira a filosofia e sociologia. Todo mundo fala desse aspecto, mas esse não é o principal problema. O grave do movimento que aconteceu no Brasil é que o regime militar, ele existe para ir contra a inteligência. Ele existe para se contrapor à inteligência brasileira que queria uma mudança estrutural, que independente se essa mudança era boa ou ruim, não vem ao caso, secundarista, que era fortíssimo no Brasil. Os professores, os jornalistas, os escritores, os intelectuais. Então, o regime militar, especialmente a partir de 68, ele ataca a inteligência. E aí, isso é a maior ferida que nós temos na educação brasileira hoje, que é, especialmente nas classes populares. Classes populares somos todos nós. Eu chamo de classe popular todos nós, ou seja, eu estou tirando apenas uma elite que está nos principais cargos de dominação. Fora isso, o povo brasileiro, ele ficou com um pavor de pensar. Porque pensar significa ser fichado no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Pensar significa ser preso. Pensar significa ser perseguido, ser torturado. Pensar, criticar, se colocar, se posicionar significa ser exilado, né? Então, durante 20 anos foi proibido pensar, não na escola brasileira, mas na sociedade brasileira. Esse é o passivo que a gente tem da educação. Então, depois do regime militar, quando acontece a abertura, o que nós temos? Nós temos um hábito de usar a escola como disciplina, como colocação em caixinhas, né? Então, depois que acabou o regime militar, é hoje. Que com certeza você pode criticar esse governo do jeito que você quiser, mas você não imagina que o governo atual quer que a nossa escola não pense, tenha medo do pensamento. Não é isso que o governo atual tem. Nosso modelo industrial tinha medo também do pensamento crítico, por medo das greves, né? Dos movimentos que paravam as indústrias, o movimento comunista, o medo do comunismo, o perigo vermelho. Não é isso que as nossas empresas têm hoje. Nossas empresas hoje estão desesperadas atrás de pessoas inteligentes, críticas, criativas e inovadoras, para dar conta das crises que a gente vive. Crise tecnológica, crise financeira, crise ambiental. Nenhuma empresa tem lugar no Brasil hoje fixo e dizer eu estou bem no mundo, né? Então, as empresas precisam de inteligência, o Brasil precisa de inteligência, mas nós não temos o desenvolvimento do pensamento na escola. Mas por hábito,
O maior problema da escola brasileira hoje é o modelo pedagógico, que é um modelo que incentiva a passividade e a repetição, não incentiva a inovação, a criatividade, a ação. O aluno tem que estudar parado. Então, é esse movimento que leva não ao pensamento e à criatividade, mas à reprodução e à passividade que nós carregamos, mas nem queremos mais, carregamos sem querer. Nós temos um problema de cultura educacional que tem que se transformar. Eita, que forte, hein? A Viviane Mosé. E aí é importante falar, né, que esse vídeo ele é de 2012, 2011, então o governo que ela está se referindo não é o atual governo, né, porque este governo que nós temos, ele também lida contra a inteligência, ele fala contra a inteligência, ele nega a inteligência, né, ele sucateia a indústria e a universidade brasileira a ponto das nossas inteligências migrarem para outros países, né? A ponto das nossas indústrias, nossas empresas não serem mais capazes de sustentar essas inteligências aqui, como aconteceu nos primeiros anos dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, nos primeiros anos da década de 2010. Onde a gente investiu na inteligência, e aí, como ela disse, com todos os senões possíveis, com todos os reparos possíveis, com todas as discordâncias possíveis que qualquer um de nós, legitimamente, pudesse ter dos governos dos anos de 2002 até 2016. Não é nenhum tipo de ingenuidade, é entender, a partir de uma visão ampla e crítica, como se deu esse processo de construção, sucateamento, recuperação, lançamento de bases para que a escola e a educação brasileira pudesse alcançar o patamar que ela alcançou hoje, que ainda é muito tímido, de modo que seja tão fácil destruir essas bases que foram há pouco tempo construídas, né? Então, para entender melhor o que é que a Viviane Mosé está falando, essa filósofa que teve lá na Globo, ela tem um programa, no Futura, né? Então, assim, para entender melhor um pouco, vamos mergulhar mais nessas questões relacionadas à educação na Primeira República. Então, logo depois da proclamação, né, a gente tem pequenas reformas pontuais. A primeira delas foi essa reforma da instrução do Benjamin Constant, ainda realizada no finalzinho do 19, com foco no ensino superior. Veja bem, olha só, parece que é uma questão nossa, brasileira, reformar a casa a partir do teto, né? Então, as escolas de base não entraram na prioridade dos primeiros governos republicanos. Era uma herança ainda do Império Colonial Brasileiro, e a Constituição de 1891 manteve essa dualidade do sistema escolar, boas e poucas escolas para as elites, e quase nenhuma escola, e estas com qualidade extremamente duvidosas para os filhos da classe trabalhadora. Viviane Mosé falou isso, né? Então, as escolas mantidas pelo governo eram destinadas aos mais ricos. Lembrem como na aula passada eu perguntei para vocês quem era que estudava no Liceu do Ceará aqui, a escola mais antiga do Ceará, né? Então, assim, era a elite de Fortaleza e do Ceará de uma maneira em geral. Sobravam para as camadas mais pobres os colégios estaduais, ou então o que tinham pouco investimento, né, com professores praticamente sem qualificação. Era muito comum você ter alguém que apenas sabia ler e escrever ensinando, né? E, embora o ensino tenha sido descentralizado desde o período regencial, como eu falei também para vocês na aula passada, né, a União, e aí república, a gente pensa na constituição deste ente federado como União, ele não oferecia condições para que os estados organizassem os seus sistemas e as suas escolas. A gente viu também na aula passada que isso só vai acontecer na década de 90, de 1990, né? Isso fez o quê? Que a escola pública começasse a partir desse descaso, né, o ensino fosse uma iniciativa das mãos
da iniciativa privada. Então, assim, isso foi para as escolas confessionais, né? O Aracati, por exemplo, é um exemplo muito bom de você ter, no auge dos anos 80, dos anos 90, 3 escolas confessionais gigantes, né? Os salesianos, os maristas e a terceira é o Instituto São José, os irmãos salesianos e o marista, né? Eram 3 escolas grandes, fortes em Aracati, né? Que essas escolas eram, sim, destinadas à formação da elite. E aí, pessoal, a gente tem a virada dos anos 30 com Getúlio Vargas, esse personagem aí, simpático, baixinho, bonitinho, gordinho, que está aí na fotografia, né? A educação passa-se a ter uma centralidade, né? A partir de então, Getúlio começa a criar um sistema organizado de ensino. Em 1931, ele cria o Ministério da Educação e as secretarias estaduais dos estados. Em 32, um ideal de educação obrigatória, gratuita e laica, ou seja, a separação da igreja do Estado, né? Surge um manifesto dos pioneiros da educação, que a Viviane Mosé falou, né? E aí começa a se colocar, neste processo de centralidade da escola, uma ideia de que esta escola deveria começar a preparar para a vida, e não apenas ser o lugar da instrução. Quando a gente difere esses conceitos, né? A escola, a educação, e fala do ponto de vista da história da educação em instrução, a gente está falando somente em ensinar a ler, escrever e as 4 operações matemáticas, né? O que dizia o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 32? Foi publicado durante uma Conferência Nacional de Educação, que já era uma coisa bastante inovadora, né? Consolidava essa visão de segmento intelectual da elite, né? Embora começasse a introduzir a possibilidade da organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Foi redigido pelo Fernando Azevedo, em muitos intelectuais conhecidos na época, né? Roldão Lopes Barros, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, que teve uma participação gigante na organização do ensino aqui no Ceará nos anos 20, né? Almeida Júnior, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes de Lima, Cecília Meireles, muitos destes intelectuais participaram e assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 32. Teve um impacto muito grande a respeito do sistema político. A gente estava vendo o Getúlio se estabelecer, a gente estava tendo um processo de construção de uma Constituição também nessa época, né? E eles tinham acabado de perceber essa desorganização de um sistema nacional, do sistema escolar, e propunham que o Estado apresentasse um plano geral que defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, de cima a baixo, nós tivéssemos, vejam bem, essa ideia não é nova. A ideia de um sistema nacional de educação unificado não é nova. Ela já existe desde os anos 30, que em todos os lugares do país a escola fosse igual, tivesse a mesma qualidade. E aí, quando a gente fala nessa perspectiva, é possível que você que está me ouvindo aí diga assim, mas Camilo, cada escola tem suas especificidades, cada escola tem suas características. Sim, resguardadas essas características, resguardadas as modalidades, os estilos de ensinar, a velocidade da relação de ensino-aprendizagem, porque isso sim é característico em todas as escolas. O que propõe-se um sistema único de educação? Condições de trabalho. Né? O Piso Nacional dos Professores é uma coisa extremamente recente, do final dos anos de 2006, a lei. Né? Então, assim, a vida inteira, os professores ganharam de forma extremamente desigual no país inteiro. Então, a qualidade da carteira que o aluno senta, né? A parede, o quadro, a telha, o banheiro. Então, quando a gente está falando em condições iguais, é que todo mundo partisse do mesmo lugar da régua. E não que tivesse alguém em determinada área do país. E isso não significa dizer nos estados ricos, nos estados pobres. Eu vivi meus anos de educação fundamental numa cidade minúscula, né, pobre, de pessoas humildes, que é Jaguaruana, que fica aí ao lado do Aracati. Muitos de vocês conhecem, é possível que tenha alguém até de Jaguaruana na disciplina. Né? E a gente cresceu, nós da geração dos anos 80, nós crescemos com uma gigantesca escola municipal, que era o Gerardo Corrêa Lima,
uma escola que hoje está no centro de um debate muito grande, porque uma gestão anterior doou o prédio dessa escola para o Instituto Federal, para se colocar lá um Instituto Federal, e a municipalidade, principalmente do ponto de vista político, não perdoa isso, né? O que eu acho uma discussão completamente inócua, né? Sem utilidade. Mas a gente tinha esta escola municipal que era incrível, era uma escola gigantesca, linda, maravilhosa, abrigava diversos equipamentos dentro, e a gente tinha outras escolas municipais com 2 salas de aula, caindo aos pedaços, aonde o diretor era também o porteiro, o merendeiro, o secretário, o coordenador. Eu vi isso na Jaguaruana dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, até quando eu morei lá. Escolas extremamente minúsculas, pequenas, caindo aos pedaços. E o diretor, ele morava geralmente vizinho à escola, e ele era o cara que ficava com a diretora, no caso, ficava com as chaves da escola, ficava com o material de limpeza. Então, ele era o diretor, ele assinava as declarações na secretaria, ele era o porteiro, era o zelador, era a merendeira, era uma figura única. Então, assim, condições de trabalho que eu falo nessa perspectiva, né? E a proposta era renovar essa escola tradicional, né, e também afirmar a função social da escola pautada nessa história. E aí, veja o que é uma ideia de educação dos anos 30, né, a democracia e a hierarquia das capacidades, ou seja, enaltecer o exercício dos direitos do cidadão brasileiro no que se refere à educação, mas dentre eles a escola pública única, a laicidade, a gratuidade, a obrigatoriedade da educação, e ainda assim formar uma pequena elite, né. Dentro desse período a gente tem marcos importantes, como eu acabei de falar, né, a Constituição de 34, né, a educação aparece pela primeira vez como um direito de todos, e sofre um grande retrocesso na Constituição de 37, que é o Estado Novo, porque Getúlio dá um alto golpe, e ele se proclama um ditador, com essa acepção da palavra mesmo, né, como a Viviane Mosé falou, na tentativa de livrar o Brasil do comunismo, né, o grande espectro do comunismo nos anos 30 também odiava o mundo, e a gente vai ver isso de forma latente na Segunda Guerra Mundial, né. No final dos anos 40, as escolas secundárias começam a ter uma forte expansão, afinal a gente estava no ensino primário formando, e para onde iam esses homens e mulheres mais homens, né, inclusive, que estavam se formando na educação básica, no ensino fundamental, na primeira etapa, né? E, por fim, os dados de estatística do Ministério da Educação e da Cultura nos anos 40 reuniam que pelo menos 150 mil alunos estavam nessa etapa escolar, ao passo que 10 anos depois, já no final dos anos 50, já numa outra característica, o número sobe para 365 mil. O que acontece aí nesse meio tempo? Em 45, Getúlio cai, Getúlio renuncia, e aí a gente tem um período de redemocratização. Por quê? Porque de 46 em diante, de 46, pessoal, até hoje, o povo brasileiro votou em seus representantes do legislativo. Nós temos eleições para o legislativo desde 1946, ou seja, a gente vota em vereadores, deputados e senadores. Certo? Pelo menos durante 20 anos isso aconteceu nesse período de redemocratização, a gente votou no legislativo e no executivo, esses presidentes eles foram eleitos até o início da ditadura militar, quando aconteceu o que a Viviane Mosé falou no vídeo, né? Então a Constituição de 46 é uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo cai, se reescreve a Constituição Democrática de 46, a defesa dos valores defendidos pelos pioneiros da educação, né? Volta a aparecer na carta a obrigação mínima dos estados e municípios do ponto de vista da vinculação orçamentária das receitas, ou seja, eles começam a juntar, a partir das leis e do que determina a Constituição, a quantidade de dinheiro que se deve investir em educação. Veja aí, né? 20% dos estados e 10% dos municípios, como contribuição mínima, né? Estabeleceu o princípio que a educação é um direito de todos, né, determinou a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário da competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação, né, e em 48 apenas foi encaminhado
o anteprojeto da primeira LDB do Brasil, que foi aprovado só em 61, que é a Lei 40.024/61. É a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional. E aí, pessoal, isto é 1961. Em 64, né, 1º de abril de 1964, a gente começa a ter a experiência do regime militar. E aí vocês acabaram de ver o que foi que a Viviane Mosé falou, né? Não é só um controle político, policial das populações, dos corpos, dos protestos, né, através da censura e da tortura. É também uma investida, um movimento contra a inteligência brasileira, né? Então, os militares e os tecnocratas do Ministério da Educação, eles imprimiram uma forte tendência tecnicista. Então, abriu ainda mais essa perspectiva da escola voltada para o mercado de trabalho, o viés econômico, né? E quando aqui no slide fala tecnocratas, nessa época o Brasil era muito alinhado aos Estados Unidos e tinha convênios internos que praticamente determinavam como seria a política pública de educação no nosso Brasil, entre elas a reforma dessas duas leis que foram apresentadas, né? A primeira é a lei, a reforma, a LDB, a reforma do ensino médio, a reforma do ensino superior e a reforma do ensino médio, do segundo grau, se assentou sobre esses 3 pilares: educação e desenvolvimento, ou seja, a ideia era formar profissionais para atender às necessidades do mercado, como disse a Viviane Moisés. Educação e segurança, a ideia era formar o cidadão consciente, ou seja, doutrinado. Tudo que nós somos acusados hoje, né, professores doutrinadores, o regime militar fez com extrema competência durante 20 anos. E mais um pouco. Né? E comunidade, a ideia era estabelecer esta relação próxima entre escola e comunidade. A Lei 5.540 de 68, veja bem, olha que ano é esse, né? O ano que, segundo o Zuene Ventura, nunca terminou, né? Determina aí uma grande reforma universitária. Sob 2 princípios: restauração da ordem, né, integrar os estudantes no projeto de desenvolvimento, mas sem contestação ao regime, né, criou as primeiras extensões universitárias, entre elas o projeto Rondon, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi uma experiência de muito, êxito e de extremo destaque nos anos da ditadura militar, porque tinha como objetivo, né, tirar os alunos da universidade e dar experiências de educação e saúde, financeira também, né, para eles no campo. Né? Então, por exemplo, no Ceará, nós tivemos muitos projetos, muitas ações do projeto Rondon. Né? Marechal Rondon foi um militar no final do 19, início do 20, né, e muito importante aí nesse processo de expansão. Então ele foi dado o nome a ele nesse projeto, né. E aí uma reforma, como eu disse, do ensino superior, né, juntando várias faculdades, porque a gente tinha a faculdade de Direito, a faculdade de Medicina, a faculdade de Economia, existiam várias faculdades. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem esse exemplo, né? A gente tinha a faculdade de Educação, a faculdade de Economia, a faculdade de Ciências Humanas, a faculdade de Medicina, a faculdade de Direito, em vários prédios diferentes. Então juntaram tudo numa instituição de departamento e eles criaram as universidades, né? Por exemplo, a UFC tem o campus do PC, mas tem campus em um bocado de canto, e assim no resto do país inteiro, né? Dividiram o curso de graduação em 2 partes, ciclo básico e profissional, e depois expandiram isso também para o ensino médio, né? Que hoje a gente chama de ensino médio, na época, o segundo grau. Né? Em 71, a gente teve a segunda lei de diretrizes e bases da educação, a 5692/71. Isso também cai muito em concurso, a gente estuda demais, e aí eles reformaram a educação, né? Existia o primeiro grau, com duração de 8 anos, era obrigatório, era o antigo primário e o ginasial. Antes a gente chamava de primário e ginasial, e aí passou a chamar de primeiro grau. E depois, o segundo grau, que antigamente se chamava colegial, né? Então eles inseriram o ensino profissionalizante também, né? Obrigatório,
que foi modificado só em 82, já no final da ditadura, e retiraram as disciplinas de filosofia e sociologia e colocaram no lugar as disciplinas de estudos sociais, né, porque fundiram história e geografia no primeiro grau. Eu, por exemplo, fui aluno de estudos sociais, eu não tive história e geografia. Né, Educação Moral e Cívica e OSPB, que era a Organização Social e Política do Brasil. Né, e também se colocou no currículo ensino religioso. Né, veja bem, olha só, a educação pública e laica, ou seja, a igreja separada do Estado, tinha como obrigatoriedade o ensino religioso. Né. Eu não tive aula de educação moral e cívica. Na verdade, de OSPB, eu tive de educação moral e cívica, eu ainda me lembro do livro. O livro era assim, o primeiro capítulo, a família, o segundo capítulo, o país, o terceiro capítulo, a comunidade. Então era assim, era uma espécie de doutrinação mesmo, que ainda hoje muitas pessoas se lembram e inclusive sentem falta. Né? A gente vai caminhando durante o final dos anos 70 e início dos anos 80, para uma espécie de mudança que vai se constituir nesse movimento da Nova República. Né? Então, um dos grandes movimentos é o movimento pelas diretas, né, que acontece em 82, com as grandes manifestações na rua para aprovação da emenda Dante de Oliveira, não sei se vocês já ouviram falar, mas passeatas, em busca de eleições diretas, ou seja, para que o povo pudesse votar para presidente, governadores e prefeitos, né, porque, como eu disse, a gente votava no legislativo, e era o legislativo que escolhia os executivos, né, então a eleição era indireta, né, e aí você vai ter grupos representativos, como, por exemplo, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, que ainda hoje é muito atuante e importante, a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? E o MDB, que na época não era um partido ainda, né? Mas era um movimento democrático brasileiro, que depois se tornou no PMDB, né? E que voltou recentemente, há 2 anos, né? Com Michel Temer, a se chamar MDB de novo. Né? Os sindicatos, daí nascem figuras como Lula, Fernando Henrique Cardoso, né, que Fernando Henrique era um intelectual da academia, mas também muito ligado a essas questões do movimento sindical, onde Lula era o grande expoente dos sindicatos do ABC dos anos 80, das grandes greves, né, que ele comandou e, portanto, cresceu como figura de destaque naquela época, né? E aí, em 85, o Brasil volta a ter um governo civil, que foi quando, após a eleição de Tancredo Neves, né? Tancredo foi eleito com a justificativa de fazer a transição para eleições diretas ao final do governo dele, né? E aí ele morre antes mesmo de assumir. E quem assume é seu vice, José Sarney, que dá continuidade ao projeto, né, que cumpre a promessa, e nós temos a primeira eleição direta para presidente da República em 89, né, quando ficaram frente a frente 20 candidatos no primeiro turno, e no segundo turno Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, este que foi derrotado e Collor de Mello que foi eleito. Né? Um ano antes, nós temos a Constituição de 88, que vem lançar as bases desse momento que a gente está chamando de Nova República, né? Que é a Constituição Cidadã, que garante a gratuidade do ensino público, o ensino fundamental obrigatório, creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos, a valorização dos profissionais, aí ninguém sabe ainda sobre que características, né? A autonomia das universidades, né? Isso é muito importante, que está sob ataque hoje, né? Quando, por exemplo, a comunidade vota para escolher o seu reitor e Bolsonaro, de 38 reitores que ele nomeou desde da sua eleição, né, em 2018, ele só homologou 2 que tiveram
a maioria de votos nos processos eleitorais, né? Porque a lei, veja bem, é uma autonomia universitária que diz assim, há uma eleição interna, mas vai para o presidente uma lista tríplice e ele nomeia quem estiver naquela lista tríplice. Durante os governos de Fernando Henrique, eu não tenho tanta certeza, mas no governo do Lula e da Dilma, era nomeado reitora aquele mais votado. Então a lista tríplice ia, mas quem é que era nomeado? Era quem a comunidade tinha votado. Né? E aí vocês viram acontecer aqui na UFC, no Instituto Federal do Ceará, por exemplo, né? Ser indicado da lista tríplice, a UFC, por exemplo, o Cândido Albuquerque foi o terceiro colocado. Né? Então, assim, a gente vê um ataque à instituição. Né? Aí, veja bem, as porcentagens mudaram, né? A União com 18%, estados e municípios com 25%. Os recursos públicos, as escolas são destinados para escolas públicas e não mais para entidades filantrópicas, né? E, por fim, tem também a definição do que eles chamaram de Plano Nacional de Educação, que era uma perspectiva para se realizar dentro de 10 anos, certo? Um dos pressupostos da Constituição era exatamente a reforma da legislação que exigiria a promulgação de uma nova lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Então, vejam bem, a Constituição prevê isso em 88, mas a LDB que nós temos, da qual nós falamos ainda hoje, a LDB tão surrada, tão atacada, tão modificada, porque se você abrir a LDB dentro do portal da Câmara, você vai ver ela riscada e re-riscada diversas vezes, porque ela já foi modificada, regulamentada por diversas leis complementares, né? Ela começa a tramitar lá em 88, mas ela só sai do papel em dezembro de 1996, 8 anos depois. E aí tem a trajetória da tramitação dessa lei, né? A partir de 88 com a Constituição, de 88 até 91, uma grande discussão do projeto do Jorge Raj na Câmara, né? Em 92, o Darcy Ribeiro, apoiado pelo Collor, apresenta um outro projeto de LDB ao Senado. Aí os dois projetos começam a ser discutidos ao mesmo tempo no Congresso, em 92 e 93. Veja bem, em 93, um ano e meio depois, o projeto do Darcy Ribeiro, que era mais inovador, que era mais inclusivo, que era mais audacioso, ele some do processo de discussão. E o processo do Raj é aprovado na Câmara e vai ao Senado. Em 95, o projeto é considerado considerado inconstitucional, e o Darcy Ribeiro volta com o seu antigo projeto, já totalmente modificado, que é o que eles chamam de terceira LDB. Né? Tem o projeto do Jorge Raj, tem o projeto do Darcy Ribeiro, e depois, quando ele some e volta, ele já está descaracterizado, mas é o que é aprovado em 96. O que diz, né, a LDB no seu artigo 1º? A educação é compreendida como um processo de formação humana. Veja, recuperando um pouco o que diziam os pensadores do Manifesto da Educação Nova, né? E no artigo 2º diz que é dever da família e do Estado. Então, há aí uma relação muito próxima e muito estreita do que a gente começa a compreender por educação, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, assim, ainda não se abandonou essa perspectiva, mas o trabalho aqui ele passa a ter um princípio educativo, né, e não só como disse a Viviane Mosé, era a intenção da ditadura militar formar robôs, né? E aí estabelecem-se os princípios no artigo 3º, né, igualdade de acesso, de permanência, liberdade, pluralismo de ideias. E aí quando você vê a ideia de liberdade e pluralismo de ideias, eu pelo menos não consigo entender a perspectiva de uma escola sem partido. É uma escola sem partido, cujo partido, o único partido permitido é aquele partido do qual eu faço parte, né? Tolerância, contexto público e privado, gratuidade do ensino, né, valorização do profissional. Quando a gente fala em gratuidade, escola pública e gratuita de qualidade para todos,
a gente vê uma proposta como o senador cearense Eduardo Girão, que propôs a criação do voucher, né? O voucher, que é aquela história de você receber um auxílio do Estado para você estudar numa escola particular. Então, isso é uma forma de colocar dinheiro público na educação privada. Não se enganem com isso, viu? É exatamente isso que eles querem, que estão pensando. Então, olha aí na legislação, gestão democrática, colocada como um princípio, né? Qualidade, né? O que foi, assim, a gente lembra da escola pública do passado como algo de muita qualidade, e a partir do processo de expansão e universalização, essa escola vai perdendo qualidade. Então, a gente vai ser uma das nossas bandeiras, né? Buscar a qualidade. E aí, essa especificidade da educação, né? O ensino fundamental obrigatório e gratuito, depois a gente vai ter uma lei em 2009 que amplia o ensino fundamental para 9 anos, né? A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio também, que era um desafio nos anos 80, no início dos anos 90, né? Para quem tivesse necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, essa escola tivesse condições de atender, né? Atendimento gratuito em creche para a escola, porque assim, eu não sei vocês, mas a gente tinha escola nos anos 80, gratuita, a partir do primeiro ano, da alfabetização. Quem quisesse colocar seus filhos na escola, na pré-escola ou na creche, eram em lugares pagos. Eram as pequenas escolinhas de bairro que existiam no final dos anos 80 e 90 e que perduram até hoje ainda, né? E a volta do ensino noturno regular com igualdades de condição. Foram criadas também outras modalidades, como é o caso da educação de jovens e adultos, né? Foi dado diversas ajudas aos estudantes, a legislação criou outras portas de entrada, como, por exemplo, doação de material escolar, transporte, alimentação, né? Nós temos hoje o maior programa de alimentação escolar do mundo, né? Assistência e saúde dentro da escola, tinha gabinete de dentista, né, tinha um médico que fazia uma vez por ano ali uma consulta, para saber se o menino podia fazer educação física. Era aí, a educação dos anos 80 era assim, né? E lá no ponto 9, olha aqui embaixo, né, padrões mínimos de ensino, ainda recuperando aquela ideia que eu falei no início da aula, da construção de uma rede, de um sistema. E aí, o Pacto Federativo. Isso aí é muito importante, porque vocês podem até não aprender nada do que eu estou dizendo, mas isso vocês precisam carregar, que é a história do Pacto Federativo e das responsabilidades. Veja aqui, ó, a educação infantil, responsabilidade creche para a escola dos municípios. O ensino fundamental, pelo menos de 9 anos, era prioridade dos municípios, com a colaboração do Estado. É por isso que, por exemplo, eu, nos anos 80, eu estudei numa escola estadual. Eu fiz o meu ensino fundamental numa escola estadual. Mas hoje, a gente tem, ainda tem uma escola ou outra estadual que oferece 7º ano, 8º ano, mas a cada dia que passa, isso se torna mais responsabilidade dos municípios, e o ensino médio, prioridade dos estados. 1º, 2º e 3º ano, prioridade dos estados. Outras questões da LDB de 96. Reforçou a autonomia universitária, né? Começou a ampliar os campos de saber, né? Iniciou definições relacionadas à modalidade de ensino, fortaleceu os cursos normais superiores, né? Que tinha lá o 1º, 2º, 3º normal, 4º normal, ou seja, para ser professor, que era o professor de nível médio, né? Criou aí a modalidade de educação à distância, né? Flexibilização do ensino, ou seja, a possibilidade de oferecimento, né? Descentralização, como a gente vem falando, a gestão democrática que tinha esse papel de promover o diálogo entre a escola e a comunidade, e principalmente financiamento público, né? A União deveria prestar a assistência técnica e financeira. Isso foi o finzinho da aula passada, né? A Constituição de 88, ela previu nas suas disposições transitórias, né, que a União, os estados e os municípios deveriam, nos últimos 10 anos, destinar 50% do orçamento educacional para essa finalidade, né? E isso não foi feito, é tanto que
não sei se vocês acompanharam até o ano passado, né, quando esse prazo estava vencendo, o governo criou o Fundef, que foi aquilo que a gente conversou na aula passada, né, com um prazo de mais 10 anos para esta mesma finalidade, o financiamento da educação. Isso aí já foi no governo Fernando Henrique, né. E aí a LDB criou o plano, a década da educação, que foi aprovado em 2001, através do Plano Nacional de Educação, que também se estenderia por 10 anos. Né? Eu me lembro muito bem, participei dessas discussões, era o chamado Plano Decenal da Educação. Né? E no final de 2016, ao se esgotar o prazo do Fundeb, foi instituído o Fundeb, já governo Lula, né? Com um prazo de 14 anos, até o ano de 2020. Isso também foi lá, uma alteração constitucional nas disposições transitórias, e aí vocês devem ter visto, o ano passado, o suplício que foi a aprovação do novo Fundeb. Vocês acompanharam isso com tranquilidade, viram na imprensa, viram, por exemplo, os professores cearenses, os parlamentares cearenses se posicionando a favor ou contra, alguns, inclusive, com grande destaque na subrelatoria, na presidência da Comissão de Educação, na cobrança pela tramitação da lei e a mobilização dos professores, alunos, gestores, famílias do país inteiro pela aprovação do novo Fundeb, de modo que a escola pudesse existir, porque esta era a bandeira. Se o novo Fundeb não fosse aprovado, a escola pública não existiria. E não teria recurso para que ela funcionasse. E aí, pessoal, com toda essa discussão, com todos esses elementos numa aula dedicada praticamente à história da educação brasileira, nós nos voltamos à realidade da escola. Nós passamos a imaginar toda esta trajetória, de modo que eu não sei quantos de vocês aqui estudaram em escolas públicas, mas como toda essa trajetória teve um impacto nas nossas vidas diretas, pela nossa condição ou pela condição dos nossos pais, por exemplo. Né? Em que situação a escola pública se fundiu às nossas histórias? Né? Então, o Edson Neto está perguntando se o nome da escola era o Cônego, lá em Jaguaruana. Edson, era o Gerardo Corrêa Lima. O Cônego Agostinho era uma escola da comunidade, um projeto que surgiu nos anos 70 no Brasil inteiro, né, chamado SENEC, Campanha Nacional das Escolas da Comunidade, que era fortíssimo no país todo, que era um tipo de escola pública, de escola privada, na verdade, era um tipo de escola privada com financiamento público. Então, sim, existia uma mensalidade, mas ela era muito pequena, era irrisória, e o poder público comprava bolsas para determinados alunos e alunas para estudar nessas escolas. Né? A SENEC de Jaguaruana, o Cônego Agostinho, né? O Centro Educacional Cônego Agostinho, que aí, assim, a história da educação de Jaguaruana, ela começa no Manuel Sátiro, hoje a escola de ensino médio, Manuel Sátiro, acho que esse é o nome, certo? Ela era o grupo escolar, porque existiam várias escolinhas, várias professoras, e eles se reuniram, escolas reunidas. Lembram? A história das faculdades e tal, a gente teve experiências semelhantes nos municípios, eles se reuniram e criaram um grupo escolar. O Manuel Sátiro é uma das escolas mais antigas do Vale do Jaguaribe, né? Tem mais de 70 anos. E aí, depois ela foi estatizada, vamos dizer assim, né? O nome não é esse, né, claro, mas ela foi encampada pelo Estado, que passou a pagar os professores, as professoras, né? A história da educação de Jaguaruana começa no Manuel Sátiro, é a primeira instituição de ensino regular, mas ela passa pelo Cônego Agostinho, porque o Cônego Agostinho, que era essa escola da comunidade, oferecia o curso normal. Então, o Cônego Agostinho formou praticamente todos os professores da cidade.
Então, ou você estudou no Cônigo Agostinho, ou você trabalhou no Cônigo Agostinho. Eu, por exemplo, trabalhei no Cônigo Agostinho, fui professor do Cônigo Agostinho. Né, e fui professor do curso normal até 2004, quando a escola fechou. Lá, e hoje é um prédio público da prefeitura, da paróquia, eu não sei, né? Mas, enfim. Então, nós nos voltamos para a escola pública e aí a gente apresenta a situação problema de hoje. Porque a situação problema de hoje é talvez uma das que mais nos faça sofrer. Porque, de uma maneira ou de outra, mesmo observando a distância, ou então, se a gente tem um caso próximo, de um conhecido, alguém de dentro das nossas casas, a gente sabe o quanto isso nos faz sofrer. Que é, eu estou falando exatamente do uso de drogas dentro da escola. Então, eu queria dividir essa história com vocês, tá certo? Que é uma história que eu queria que vocês comentassem no chat, pensassem a respeito comigo, né, começassem a intervir, a interferir, falar agora, a partir dessa historinha que eu vou contar para vocês. Nessa semana, que pode ser qualquer semana do ano, qualquer semana da década, né, a professora do 4º ano presenciou uma rodinha de alunos. Uma rodinha de alunos, olha só. A gente ainda está remetendo aqui à presencialidade, né? Hoje isso está muito mais longe, muito mais difícil acompanhar uma situação como essa. Mas aqui, nessa historinha, a professora do 4º ano presenciou uma rodinha de alunos com um estranho comportamento. Eram 4 meninos e uma menina, de séries diferentes, 2 do 7º ano, 2 do 8º ano, e a garota do 4º ano do ensino fundamental. Conversando de forma bem reservada, no cantinho direito do pátio, assim, a cantina fica de um lado, aí ali do outro lado ficam os banheiros, né? Então eles estavam ali quase em frente ao banheiro masculino. Riam, disfarçavam, mas alguma coisa estava sendo passada de mão em mão pelos alunos que estavam na rodinha. Tá certo? Ela viu de longe que alguma coisa estava passando de uma mãozinha para outra. Quando alguém chegava, dependendo de quem fosse, era bem recebido ou não. Outros meninos, eram 5 inicialmente. Quando o outro chegava, era bem recebido, e aí, tá, não sei o quê. Alguns foram dispensados, mas outros foram bem recebidos e faziam parte da roda ali em alguns momentos. Ela ainda não tem certeza, mas com base no que viu e depois de conversar com outros alunos, achava que aqueles estudantes estavam compartilhando algum tipo de droga. Veja bem, o universo da escola, né? Garotos e garotas, né? Uma menina do 4º ano tem o quê? 11 anos? 12? Meninos de 7º, de 8º ano tem quantos anos? 13, 14 anos, né? A professora conversou com outros alunos de igual idade, né? Eu me lembro, pessoal, que eu morava em Jaguaruana e eu conversei com a diretora de uma escola municipal do centro da cidade, né? E ela contou a história de um menino de 10 anos, né, que na noite anterior tinha presenciado uma invasão da polícia, assim, uma ronda da polícia no bairro, né? Ele morava num bairro lá em Jaguaruna chamado Lagoa, e ele viu a polícia entrando, as sirenes, ele disse que acompanhou pela casa dele, né? E contou essa história para essa diretora, e a diretora depois compartilhou comigo. Que história era essa? Era o caminho do tráfico. Um garoto de 10 anos descreveu com perfeição a entrada do traficante na lagoa, a casa que ele ia, o lugar que ele deixava o pacote, a saída dele, a volta, o horário, a chegada da polícia, a saída da polícia. Ele falou tudo isso. E isso foi descrito por um garoto de 10 anos. E a indagação da diretora era exatamente como é que pode um garoto de 10 anos sabe e a polícia não sabe. E os pais não sabem, e outras pessoas mais velhas não sabem. Então, esse é o cotidiano que a gente
compartilhava nas nossas escolas e nas nossas situações educacionais nos anos 80, 90, mas hoje também, né? Então eu quero perguntar para vocês, agora é o momento de vocês se colocarem, falarem, ligarem o microfone e dizer o que, que vocês pensam, para a gente terminar essa aula bem bonita, tá bom? Como ter certeza da presença de drogas na escola? Porque tudo aqui parecia uma grande suspeita, mas como é que a gente tem certeza? Tudo isso são perguntas para ajudar a pensar a situação. Qual o comportamento daqueles alunos em sala de aula? Que pergunta maravilhosa. Essa pergunta pode ajudar a responder muita coisa, né? Que outros indícios, que indícios poderiam levar à confirmação do fato? Será que a gente pode ir lá, abordar os meninos, encostar? O que vocês acham de chamar a polícia? Que outro tipo de observação poderia ser feito? Além de ficar bisoiando através da professora e de outros alunos, que outro tipo de observação a gente podia fazer? E aí vem a pergunta geradora para a gente entender a situação problema, né? Diante da confirmação, confirmou, é droga mesmo. Como a escola deve se comportar e lidar com o problema de uso de drogas? Eita, pronto, comecem. Agora é com vocês. Parece que já tem alguma coisa aqui no chat. A Bruna está dizendo que é uma triste. Minha avó era coordenadora de lá, do Cônigo Agostinho, é, Edson? É que é o nome dela? Edson. Como é que é o nome da sua avó? A Bruna disse que é uma triste realidade, Maria de Lourdes. Certo. Eu acho que é uma mudança de comportamento que pode levar a pensar nessa possibilidade. Seja mais específico, que tipo de mudança, como é que a gente muda o comportamento? Lembre-se que o Jacques Legoff, que é um pensador francês, ele diz que o comportamento muda, mas é aquele que muda mais lentamente na história da humanidade. E eu conheço a dona Lourdinha, viu? Conheço demais, minha companheira de trabalho. Professora de língua portuguesa. Fazer uma palestra abordando os perigos dos entorpecentes. Muito bem, Isabel. Boa ideia, boa ideia. A gente fez muito isso, anos 80 na escola, a gente levava o pessoal do AA, a gente levava os policiais, né? Delegado, inspetor de polícia, eles iam lá, mostravam a droga pra gente, né? Eu nunca fumei, mas pode até vocês não acreditarem, né? Eu nunca fumei maconha na minha vida. Como é que o cara termina a história e nunca fuma maconha na vida? A única vez que eu vi maconha na minha vida foi na sala de aula, numa aula sobre drogas, né? Então, assim, né, ele levou comprimidos, né? Que na época, ninguém nem anos 80, final dos anos 80, né? Fica no desinteresse dos alunos, ausente nas salas, alterando a voz contra o professor. Sim, a observação do comportamento do aluno, né? Deve conversar com os pais, né, no momento sério, ao qual vai abrir os olhos dos alunos para o perigo que é usar drogas hoje. Sem dúvida nenhuma, né? Essa parceria com a comunidade é muito importante, né? Exatamente, a gente começa a observar. Eu me lembro que a gente recebeu, já aqui em Fortaleza, né, um cara que nos anos 80, nos anos 90, ele era como se fosse um influencer de hoje, né? Ele era assim da alta sociedade de Fortaleza e ele hoje ele participa daquele CVV, aquele projeto de valorização da vida, né? E ele dá palestras. Aí ele foi dar lá uma palestra para nós, né? E a gente começou a conversar com ele sobre alunos nossos. Olha, a gente acha que aquele aluno isso, aquele aluno aquilo e tal. Aí ele deu dicas, veja bem, ele pediu para a gente observar o menino, né? Isso que o Edson está dizendo aqui, ó, o Edson Neto está dizendo. O, o aluno perceber a leitura do aluno, né? Fazer leitura desses indícios do aluno, né? Observar um pouco o comportamento, né? Enfatizar
a parceria família-escola. Sâmia, você levantou a mão, você quer falar? Sim, professor, porque a gente sabe que esse problema de drogas com jovens geralmente vem relacionado com problemas anteriores, né? Muitos deles usam as drogas para fugirem desses tipos de problema. Às vezes problemas com os pais, com amigos ou qualquer outro tipo de relacionamento, alguma coisa, né? Sim. Teve outra pessoa que levantou a mão? Sem dúvida. A drogas também funcionam como fuga, né? E aí é o que vocês estão dizendo, a parceria da escola com a comunidade, ou seja, com a família, né? Fortalecimento de vínculos, né? Uma relação de confiança. Gente, às vezes, eu não sei vocês são muito jovens e podem dar esse testemunho para mim, né? O professor é o melhor amigo que a gente tem, professora, é alguém com quem a gente tem confiança para dividir nossas situações, né, pessoais. A escola pode tentar um contato com as famílias, né, conversar com o aluno sobre o que está acontecendo, chamar os pais. Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente tem que acionar parceiros, né? A escola precisa ser um ponto de partida, mas nós precisamos de uma rede de apoio, né? CAPS, CRAS, né? Sei lá, instituições privadas que nos ajude com esse ponto de vista da saúde. O vício é um problema de saúde, né? Ninguém é viciado porque é sem vergonha, como a gente diz aqui no Ceará, né? É dependência química, né? E a gente está falando aqui de drogas que passaram de mão em mão aqui, mas quem não tem um relato sobre consumo de álcool, que é uma droga lícita dentro da escola? É muito comum também, né? Diversas vezes, eu já vou completar aí 10 anos como gestor, inúmeras vezes eu flagrei álcool, garrafas de bebida em casa, ou em casa, na escola, com os meninos, né, garrafas d'água batizadas. Na EP que eu trabalho já teve muito isso, né? A Sâmia está reiterando, né, essa questão da fuga dos problemas, né, e que não são poucos, Sâmia, né? A gente tem, por exemplo, um trabalho muito bonito feito em São Paulo pelo padre Júlio Lancelotti, eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele está no Instagram, vocês podem seguir, ele é um cara muito bonito o trabalho que ele faz, né? E a abordagem relacionada a essa população que está em rua, em condição né, de rua, é muito específica para o trato que se tem em relação ao uso da droga. E as pessoas que usam droga e que estão na rua, muitas vezes têm essa característica que a Sam acabou de dizer, né, que é para suportar a rua. Fora usam como medicamento para condução, mal de partos. Porém fuma quem quer. Edson Neto, não é polêmica, né, cara? É ciência. Né? A gente sabe que o uso do canabidiol para pacientes de epilepsia, existem inúmeros estudos, né, inclusive comprovando a eficácia, né, da redução dessas crises, né? Mas a Sâmia, porém, aqui a Sâmia tem toda a razão, né? Qual é o problema num país como o nosso, né, no Brasil? É exatamente o tráfico. Você pode dizer assim, mas eu sou usuário de maconha e eu fumo um cigarro por semana e eu não faço mal a ninguém. Mas a forma que você adquiriu essa maconha, porque plantar é ilegal. Se comprou de alguém, é alguém que plantou ilegalmente, que contrabandeou, que traficou. E aí, quando a gente fala em legalização, é ainda um
um passo além, viu, Niliane? Porque a gente, inicialmente, precisa pensar na descriminalização. Descriminalizar é diferente de legalizar. Porque descriminalizar é você não jogar no mesmo porão da cadeia o camarada que foi preso com 10 gramas de maconha e o cara que roubou bilhões, ou então que matou o filho, o enteado de 4 anos de idade. Né? Isso é descriminalização. A legalização é necessária uma grande operação de Estado, como o Uruguai fez, como a Holanda faz. Né? Então, assim, quem é que planta maconha no Uruguai? O Estado. O Estado tem um controle sobre a produção e, portanto, ele tem um controle sobre a venda. Então, essa venda é totalmente regrada, essa venda é só em locais específicos. Né? Às vezes, tem locais de venda para consumo. Então, você vem, você compra ali o cigarro e fuma ali o cigarro. Ou outras formas, porque eu acho que a gente tem tão pouco estudo sobre isso que a nossa compreensão é muito tacanha, muito fechada ainda. Né? Não se trata de fazer apologia de nada, se trata em colocar na mesa, na possibilidade, a discussão a respeito disso. Né? Nada do que a gente disser aqui, nada do que a gente discutir aqui, nada do que a gente escrever no chat vai mudar 1 milímetro a respeito dessa situação lá fora. Muda aqui dentro. Muda entre nós. E para isso serve a reflexão. Né? Muda sobre o que a gente pensa. Muda sobre o que a gente acredita. Né? E esta realidade, ela, o que é que vocês acharam da historinha que foi contada? É algum absurdo? Ou vocês acham que exatamente, talvez não desse jeito, talvez não 2, talvez não 5, talvez não 3, não aconteçam nas escolas quando a gente estava, não acontecia nas escolas quando a gente estava na nossa realidade presencial? Acabou de dizer quantos tive, né? Mas entrar diversas, cara, tu tá usando? E aí ele dizia, sim, né? Tô usando. Mas tu tá trazendo para a escola? Aí ele disse, não, fulano de tal me pediu, professor. Entregava, inclusive, o colega, né? Disse, não, fulano pediu para eu trazer. Eu digo, traga não. Você pode usar, tranquilo, sai dessa, isso não dá camisa para ninguém, isso não é legal, mas não traga para a escola, não, cara. Pelo menos isso aí me dê essa força, porque senão eu vou ter que tomar uma outra atitude. E aí me colocava como diretor da escola, né? Mas sempre tive o diálogo como o princípio, né? Vocês colocaram aqui no chat, né? O diálogo como princípio. Toda a discussão que vocês estão fazendo aqui sobre esse processo de uso de drogas lícitas, a gente vive numa região muito adepta da cachaça, da cerveja, né? Isso que vocês estão mostrando aqui no chat, né? É muito comum. Onde foi o lugar onde eu tomei minha primeira cerveja, o gosto da cerveja? Foi no colo do meu pai. Né? Muito provavelmente, eu não me lembro, né? Mas muito provavelmente. Né? E aí, isso, sei lá, um gatilho no futuro, é possível, né? Pessoal, comentários e frequência, tá bom? Vou colocar aqui no chat a nossa frequência. E queria ouvir mais algum comentário, o que é que vocês acharam da aula de hoje? Esse assunto, né, sobre o uso de drogas, né, na escola, infelizmente, é muito comum
é necessário uma grande rede de apoio, né, e não excluir, a questão de não exclusão desses alunos, e sim do acolhimento, né, porque, que nem o senhor falou, é um vício, né, algo que tem que ser tratado, e não a escola é um espaço de acolhimento, é um espaço de socialização, então o professor, todo o que faz parte, tem aquele vai tentar, né, fazer o possível para mudar a realidade, né? Foi uma coisa que aconteceu assim muito no meu ensino fundamental. Eu sou do interior, estudava na cidade. Era assim algo tão assustador ver os meus colegas assim da minha idade falando disso. Eu tinha assim um medo, sei lá, porque como você é do interior, por mais que vou dizer que não tenha, porque tem, mas para mim naquela época como criança de 11 anos era muito assustador você ver você vê fulano foi preso, esses comentários, fulano foi morto. Você vê os meninos andando com bobó, os professores, você vê meninos chegando cortados, aquilo para mim era uma realidade muito, muito assustadora. E como profissional da educação, a futura, né, que eu ainda não sou, a gente pensar, né, em como pode mudar essa realidade, porque é algo muito complicado, mas eu ainda tenho esperança que não seja impossível. O que eu posso te dizer, Vanessa, em relação a exatamente isso que você está colocando, né? Eu posso dizer o seguinte, eu sou testemunha de que muda, é muito possível mudar, certo? Eu acho que muda, porque eu vivi nessa escola dos anos 80, né? Nessa escola onde você era jovem, era criança e ouvia falar, né? Eu, por exemplo, nos anos 80, eu testemunhei uma coisa que a gente vê nos Estados Unidos hoje, né? Os Estados Unidos, a gente tem essa realidade de liberação de armas, então os jovens entram na escola e fuzilam estudantes, aí você tem ali chacina de 10, 20, né? Então, assim, eu fazia o quarto ano do ensino fundamental, o quinto, desculpa, não era, era a quinta série do ensino fundamental, e eu estudava de tarde e a minha aula terminava 5h30, mais ou menos, certo? E o turno da tarde, ele entrava pelo turno da noite. Quando a gente estava saindo, o pessoal do turno da noite já tinha começado a primeira aula, uma coisa assim, certo? E um namorado, descontente, ele entrou na escola e ele atirou. Anos 80, meu povo. Ele atirou na namorada dentro da escola, lá na minha pequena e querida Jaguaruana. Então, assim, eu vivi esse tempo, né? Eu vivi toda essa negação, esse período de escola ruim, que o pessoal chamava de escola ruim e tal, né? E vou te dizer uma coisa, assim, luto. Por que eu assumi a gestão de uma escola? É uma pergunta que eu faço, né, para vocês hoje. Foi para mudar a minha realidade pequena. Ali é onde eu posso, na escola, enfrentar essa realidade e tentar mudá-la com as forças da comunidade da própria escola, sabe? Então, assim, eu preciso te dizer, muda, é Só para mim que possível. está sem áudio. Ops, Tá funcionando normal para mim. continua sem me ouvir, Vanessa? Ah, Vanessa saiu. Mas vocês estão me ouvindo, né? Eu Sim. quero agradecer, foi maravilhoso, muito bom o bate-papo, tá certo? Fiquem tranquilos, fiquem firmes. A nossa prova vai ser na próxima semana, isso já está confirmado ou foi adiado uma semana? Vocês sabem dizer? Porque no calendário está para a próxima semana, não é isso? Dia 16. Então foi adiado mais uma semana, né? Então a gente, na próxima semana, a gente conclui nossa atividade de verificação da aprendizagem e de extensão, tá bom? Muito obrigado, um beijo grande a todos, boa tarde. Preencher a frequência?
Sim, professor. Boa noite. Sim. Foi ótimo esse encontro de hoje. Obrigado, Jéssica. Camilo, Oi? até que dia pode ser entregue essa atividade de extensão? Ou É a verificação da segunda-feira. aprendizagem? Próxima segunda. Próxima segunda-feira, dia. É porque tinha, acho que até o dia 2 hoje, Sete. né? Aí, É porque hoje é o dia, é a data limite. Aí eu coloquei até dia 7, tá bom? Certo, professor. Obrigada. tá, então pode entregar até dia 7, né? Ok, muito obrigada, Dia Camilo. Boa eu estou noite. colocando. Boa noite, professor. Boa noite.